Minha própria irmã me mandou uma mensagem: nem se dê ao trabalho de aparecer no casamento. Esse dia não é seu. Sem ligação, sem lágrimas, só uma frase gelada numa tela brilhando. Eu ri, fechei a porta do grande dia dela e comprei uma passagem para o Havaí. Uma semana depois, tomando café no aeroporto, o casamento dela desmoronou. Meu celular não parava de vibrar, 110 chamadas perdidas. E acredite, aquilo era só o começo. Antes de contar tudo, curte aí e comenta de onde você está ouvindo. Já passou por uma situação dessas? Seus conselhos me lembram que não estou sozinha. Cresci em uma casa onde a aparência importava mais do que o amor. Para os vizinhos, éramos a família perfeita, jardim sempre aparado, suéteres combinando no Natal, sorrisos forçados em cada foto. Mas por dentro, tudo girava em torno da Megan, minha irmã mais velha, a filha de ouro. Ela era bonita, a barulhenta, o centro das atenções. Eu era a sombra quieta, quem limpava as bagunças que ninguém queria enfrentar. Desde criança os papéis estavam definidos, Megan brilhava, eu fazia o trabalho pesado. Na época do colégio, ela fazia festas, e eu ficava no dia seguinte esfregando manchas de copo no carpete. Nossos pais diziam que era coisa normal de irmãos, mas eu aprendi cedo que meu valor naquela família vinha do quanto eu podia consertar, não de quem eu era. Quando Megan ficou noiva, ninguém se surpreendeu por eu ter corrido para ajudar. Planejar casamentos não era só hobby, era minha carreira. Eu tinha construído minha própria empresa de eventos do zero, investindo tudo para criar noites mágicas para clientes que de fato reconheciam meu trabalho. Para minha irmã, ofereci tudo de graça, horas em ligações, planilhas de madrugada, negociação com fornecedores que deixaria qualquer um tonto. Eu dizia a mim mesma que era por amor, que talvez dessa vez ela me enxergasse diferente, que nossos pais finalmente sentiriam o mesmo orgulho que reservavam para ela. Queria acreditar que meu esforço me daria um lugar à mesa, não só como organizadora, mas como irmã. Olhando agora, chega a ser engraçado. Os sinais estavam ali. A forma como minha mãe dizia, não complique as coisas para Megan. É o dia dela. Ou como meu pai mudava de assunto quando eu falava do meu negócio. Eles não me viam como profissional, nem como filha com limites. Me viam como mão de obra gratuita. E conforme o casamento se aproximava, essa verdade pesava cada vez mais. Cada arranjo de flores, cada cronograma, cada detalhe que eu montava era uma tentativa de ser suficiente. Mas no fundo uma voz sussurrava: não importa o quanto eu dê, nunca será o bastante para eles. A primeira rachadura veio de forma quase insignificante. Meu celular vibrou numa noite, o nome da Megan iluminando a tela. Pensei que fosse mais uma dúvida sobre centros de mesa ou sabores de bolo. Mas era só uma mensagem casual: e você pode pagar a fatura final da florista? Seu depósito não cobriu tudo. Sem pedido, sem agradecimento. Apenas a suposição de que eu pagaria, como sempre fazia. Li aquelas palavras queimando dentro de mim. Respirei fundo e respondi: eu já paguei o sinal, esse foi meu presente. Não posso cobrir mais. A resposta dela veio na hora: não transforma isso em drama. É só dinheiro. Só dinheiro. Fácil falar, quando não era o dela. Dias depois, tentei conversar com a mamãe, esperando algum apoio. Sentei à mesa da cozinha, o cheiro do café dela preenchendo o ar, perguntei: você sabia que a Megan quer que eu pague mais? Mamãe suspirou daquele jeito que sempre fazia quando eu tocava em algo desconfortável. Filha, você sabe que a Megan está sob muita pressão. Não complique. Se puder ajudar, deve ajudar. Lá estava de novo, a ordem velada para ficar calada, carregar o peso para que Megan brilhasse. Mas o verdadeiro ponto de virada veio quando o papai ligou. A voz dele, no início, era calorosa, quase alegre. Querida, estamos todos contribuindo para o presente de casamento da Megan e do Alex, a entrada da casa nova. Sua parte será $2.000. Pode transferir para mim. Apertei o celular com tanta força que a mão doeu. Pai, falei devagar, eu nem sequer estou convidada para o casamento.
Houve um silêncio, e depois o tom dele endureceu. Isso não é sobre o casamento, Clara. É sobre família. Não castigue sua irmã por causa de um probleminha de assentos. Um probleminha de assentos. Minha exclusão, meu trabalho, meu dinheiro, tudo reduzido a uma frase. Depois disso, a humilhação virou pública. Uma noite, antes de dormir, abri o Instagram e congelei. Minha prima tinha postado fotos do chá de panela da Mega. No mesmo café jardim que eu mesma havia pesquisado meses antes. Lá estavam as madrinhas em vestidos combinando o que eu tinha ajudado a escolher. Taças tilintando, sorrisos largos, Mega radiante no centro. A legenda dizia, time celebrando a noiva. Eu não fazia parte da foto. Eu não fazia parte do time A. Fechei o aplicativo, com a garganta seca e as mãos tremendo. Pela primeira vez não era só tristeza. Era algo mais frio, mais afiado, raiva, vibrando como eletricidade sob a pele. 10 dias antes do casamento, meu celular tocou de novo. A voz da Megan explodiu assim que atendi. A banda acabou de cancelar. O cantor ficou doente. Você tem que resolver isso, Clara. O casamento é em 10 dias. Dá um jeito. A exigência saiu tão natural, como se eu ainda trabalhasse para ela. Como se ela não tivesse me apagado do grande dia. Respirei fundo, firmei a voz. Eu não sou mais sua cerimonialista, Mega. Silêncio. Depois, um grito. Tá brincando comigo? Depois de tudo que eu fiz por você, vai ser mesquinha desse jeito? Mas eu não discuti. Apenas desliguei. O clique ecoou pelo quarto. Pela primeira vez eu não cedi. E naquele silêncio, percebi algo vital. Aquilo não era mais só sobre um casamento. Era sobre meu valor, sobre decidir se continuaria deixando que me usassem até não sobrar nada. Naquela noite, deitada na cama, tomei uma decisão. Eles achavam que eu era impotente, a arrumadora quieta no fundo da cena. Mas não tinham ideia do poder que eu realmente tinha. Os dias seguintes se misturaram em uma estranha combinação de fúria silenciosa e clareza gelada. Por tanto tempo eu tinha sido a resolvedora, a que absorvia todas as demandas sem questionar. Mas aquela ligação com Megan, o jeito que ela gritou comigo, a forma como meus pais esperavam que eu continuasse despejando dinheiro em uma festa para a qual eu nem tinha convite, quebrou algo dentro de mim. Sentei-me à mesa da cozinha, cercada por pilhas organizadas de papéis, contratos, faturas, recibos. Os documentos que tinham dominado minha vida nos últimos 6 meses. Eu tinha assinado cada um deles no nome da minha empresa, Collins Events LLC, o local, o buffet, a florista, os fornecedores de toalhas, todos. Na época, não pensei muito nisso. Era apenas como eu trabalhava, nunca misturava contas pessoais com profissionais. Mas agora, revisando cada linha, um detalhe saltou como um fio de esperança: os saldos finais venciam exatamente 7 dias antes do evento. Se o pagamento não fosse feito. Se os pagamentos não fossem feitos, os contratos se tornariam nulos. Em outras palavras, o casamento não pertencia a Megan. Pertencia a mim. Ainda assim, eu precisava ter certeza. Liguei para Sarah, minha amiga e advogada, a mesma que tinha me ajudado a redigir aqueles contratos anos atrás, quando eu estava começando. Nos encontramos em uma pequena cafeteria no centro. O lugar cheirava a expresso e canela, o ar cheio de conversas baixas e o tilintar de xícaras. Empurrei a pasta pela mesa, as mãos trêmulas apesar da expressão fria que tentei manter. Sarah folheou os contratos com sua calma prática de sempre. Depois de alguns minutos, levantou os olhos, firme. Ava, você é a cliente registrada. Legalmente, eles respondem a você. Se o pagamento final não for feito no prazo, você tem direito de cancelar. Os depósitos retornam para a conta da sua empresa. As palavras me atingiram como choque e alívio ao mesmo tempo. Eu não estava impotente. Eu não era apenas a irmã descartável. Eu era quem segurava todos os fios. É mesquinho se eu usar isso, sussurrei.
Sara balançou a cabeça. Não é mesquinho. É negócio. Eles trataram o seu trabalho profissional como capacho. Você tem todo o direito de puxar isso debaixo deles. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento, a luz do laptop iluminando o quarto. O cursor piscava na tela, me desafiando a dar o passo. Redigi 4 e-mails, um para cada fornecedor. As palavras eram educadas, profissionais, sem rancor. Como cliente responsável pelo evento agendado para 30 de agosto, informo que não realizarei o pagamento final previsto em contrato. Considerem este comunicado como cancelamento imediato. Solicito a devolução do depósito para a conta da minha empresa registrada. Li e reli, o coração disparado. Aquilo não era vingança movida por fúria. Era a precisão limpa de alguém que finalmente reivindicava seu poder. Programei os envios para exatamente 9 horas da manhã do dia seguinte, 7 dias antes do casamento. Ao fechar o laptop, uma estranha calma tomou conta de mim. Do lado de fora, as luzes da cidade piscavam, buzinas soavam ao longe. Pela primeira vez, o caos não era meu para administrar. Na manhã seguinte, acordei com o zumbido suave do alarme. Preparei meu café, sentei-me à janela e esperei. Às 9 horas em ponto, os e-mails foram enviados. Sem fogos de artifício, sem música dramática, apenas uma série de educados adeuses digitais cruzando o espaço. Por algumas horas, silêncio. Imaginei os fornecedores abrindo suas caixas de entrada, lendo minhas palavras, fazendo ligações. E então, pouco depois do meio-dia, o telefone da Megan deve ter começado a tocar. Um por um, os dominós cairiam. Tomei meu café, firme e calma. Pela primeira vez, não esperava a aprovação deles. Esperava o som de tudo aquilo que eles tomavam como garantido desmoronando. Começou com uma ligação do gerente do local. O nome dele, Harrison, apareceu no celular da Megan bem na hora em que ela escolhia cores de esmalte com as madrinhas. Eu não estava lá, claro, mas podia imaginar perfeitamente. Primeiro ela riu, achando que era engano. Depois, o sorriso murchando quando ele disse, com um tom profissional e firme: Sinto muito, senhorita Collins. Recebemos um aviso de cancelamento da Collins Events. Sua reserva foi liberada. Dentro de 1 hora, o buffet ligou. Depois a florista. Depois a empresa de toalhas. Cada um entregando a mesma mensagem educada e devastadora: sem pagamento, sem casamento. Foi então que o meu próprio celular finalmente acendeu. O celular vibrou sobre o balcão da cozinha até que atendi. O nome da Megan piscava na tela, deixei tocar 2 vezes antes de colocar no viva voz e recostar na cadeira, calma enquanto a tempestade rugia do outro lado. Que diabos você fez? A voz da Megan explodiu em um grito estridente. Ao fundo, eu podia ouvir o caos, minha mãe gritando, a voz grave do meu pai ecoando pela sala. O local cancelou, o buffet também. Todos disseram que foi você quem puxou o plug. Dei um gole demorado no café antes de responder. Eu não fiz nada. Só escolhi não pagar as parcelas finais. Você me disse que eu não tinha lugar no seu casamento, Megan. Então eu tirei a mim mesma e a minha empresa dele. Você arruinou meu casamento para se vingar. Ela choramingou, a voz tomada pelo pânico. Não, respondi firme. Você arruinou seu próprio casamento quando decidiu que eu não merecia um lugar à mesa. Não pode me apagar, me usar, e ainda esperar que meu trabalho fique em pé atrás de você. Houve um segundo de silêncio antes da voz da minha mãe cortar, afiada e furiosa. Ava, como você pôde? Esse é o grande dia da sua irmã. Conserte isso agora. Não posso, respondi calma, quase suave, o que só pareceu deixá-los ainda mais furiosos. Os contratos já foram anulados. Os depósitos devolvidos para a conta da minha empresa. Está feito. Você vai devolver esse dinheiro. Rugiu meu pai, tão alto que precisei afastar o celular do ouvido. Não, respondi. Esse dinheiro nunca foi presente. Foi negócio.
E eu cansei de deixar vocês me tratarem como mão de obra gratuita. Pela primeira vez, não houve correria da minha parte, nem desculpas. Só o peso das minhas palavras caindo como pedras no silêncio que seguiu. Do outro lado, ouvi Megan desmoronando, soluços ásperos, furiosos, desesperados. Você não entende o que fez. Os convidados estão chegando de avião. A família do Alex já está aqui. E mesmo assim, de alguma forma, não havia espaço para mim. Interrompi, minha voz mais afiada do que nunca. Você se ouve? Me apagou e ainda esperava que eu carregasse você. Os soluços se transformaram em veneno. Você é patética. Sempre foi invejosa. Vai morrer sozinha, cercada de planilhas e contratos. Ninguém nunca vai te amar como nós amamos a Megan. Aquilo doeu, não nego. Mas me obriguei a permanecer firme. Talvez respondi baixo. Mas pelo menos nunca vou implorar por migalhas de amor de pessoas que só sabem tirar. A linha ficou em silêncio absoluto. Sem grito, sem choro. Nada. E naquele vazio, eu soube que eles finalmente entenderam, não era birra, não era fase. Era o fim de eu ser o capacho deles. Eu mesma encerrei a chamada, apertando o botão vermelho com uma mão que já não tremia. Os dias seguintes foram um borrão de mensagens de voz desesperadas, textos raivosos, até ameaças. Em certo momento, meu pai apareceu no meu prédio, batendo na porta do saguão e exigindo que eu descesse para consertar o desastre da família. Fiquei no andar de cima, luzes apagadas, observando pela janela até ele ir embora. Pela primeira vez eu não cedi. E então chegou o dia do casamento ou do que deveria ser o casamento. Enquanto Megan e meus pais corriam para juntar migalhas, trocando de local, implorando a fornecedores que já estavam ocupados, eu estava no aeroporto, mala ao lado, ouvindo o zumbido de partidas e anúncios enchendo o ar. Pedi um café, coloquei o celular no silencioso e deslizei meu cartão de embarque no balcão. Quando o avião decolou, pensei na Megan de vestido branco, parada em um salão vazio, sem flores, sem música, sem comida. A imagem não era vingança doce. Era justiça. A justiça que vem quando alguém finalmente se recusa a ser usado. Quando meu celular voltou a vibrar 40 novas mensagens, 70 chamadas perdidas, eu já estava sobrevoando o Pacífico, vendo o sol cintilar na água. E, pela primeira vez em anos, o caos não era meu para resolver. O mais estranho em ir embora foi o quanto aquilo me deixou leve. Achei que sentiria culpa, talvez arrependimento. Mas tudo o que senti foi espaço. Como se, enfim, eu pudesse respirar sem o peso dele sobre o meu peito. As notícias chegaram em pedaços. Uma prima me escreveu, incrédula, o casamento da Megan tinha se reduzido a uma bagunça improvisada no quintal, toalhas plásticas do Walmart, pizza no lugar de jantar elegante. Metade dos convidados foi embora cedo. As fotos quase não apareceram nas redes, exceto uma imagem tremida onde os olhos da Megan pareciam mais furiosos que felizes. Meus pais tentaram uma última vez me puxar de volta. Um e-mail longo, cheio de chantagem emocional. Família deve ficar unida. Você nos envergonhou. Arruinou o grande dia da Megan. Li uma vez e deletei. Pela primeira vez, não senti necessidade de responder. Enquanto isso, o reembolso dos depósitos estava seguro na conta da minha empresa, prova de que meu trabalho não tinha sido desperdiçado, apenas recuperado. Com esse dinheiro, reinvesti na minha companhia. Conquistei novos clientes, pessoas que me valorizavam, que agradeciam, que pagavam sem questionar. Mas a melhor parte não foi o negócio. Foi a minha paz. Caminhei pela praia no Havaí ao nascer do sol, a areia fresca sob os pés, o oceano se estendendo calmo e infinito. Pela primeira vez em anos, eu não estava planejando nada em torno das exigências de alguém. Eu estava simplesmente vivendo. Pensei na minha avó, a única da família que realmente me via. Ela costumava dizer: o seu valor não está no que você entrega, mas no que você decide guardar para si. Ali, com as ondas batendo nos meus tornozelos, eu finalmente entendi. Eles me perderam por completo e eu não perdi nada.
A família pode ferir de um jeito que nenhum estranho consegue. Eles sabem exatamente onde cortar mais fundo. E por anos eu deixei esses cortes sangrarem, fingindo que estava tudo bem. Mas às vezes, o ato mais corajoso não é consertar a bagunça. É simplesmente se afastar dela. Eu não destruí o casamento da minha irmã. Eu apenas parei de sustentá-lo. E, ao fazer isso, percebi algo que sempre deveria ter sabido: meu valor nunca foi medido pela aprovação deles. Era meu para definir. Se você já precisou se impor diante de uma família que tentou te apagar, ou se já precisou proteger a sua paz mesmo ao custo de pertencer, saiba disso, você não está só. Compartilhe sua história nos comentários e estarei lendo. E não esqueça de se inscrever, a próxima história pode muito bem te lembrar da sua própria força.